Eu fiz o enxoval inteiro do meu bebê pelo Mercado Livre e eu vou mostrar tudo pra vocês, desde quanto deu tudo, até os preços de cada coisa, as quantidades, e eu também vou ir deixando os cupons de desconto aparecendo aí na tela pra vocês. E o vídeo de hoje vai estar dividido em 5 áreas: itens básicos, itens para cuidar da saúde, estímulo do bebê, amamentação e também organização das coisas, que são 5 áreas fundamentais para um bebê desde os primeiros dias de vida. E até o final desse vídeo eu tenho 2 alertas muito importantes para te dar, então fica até o final desse vídeo. Eu sou a Nicole, eu sou mãe do Arthur e do Pietro, e nesse vídeo tem muitos segredos de mãe para você não acabar perdendo dinheiro, a gente acaba descobrindo só com a experiência. E o primeiro alerta que eu já venho dar aqui para vocês é que quando eu fui fazer o meu enxoval pelo Mercado Livre, pela internet, eu encontrei muitos sites clonados e muitas promoções falsas com preços abaixo do normal. Por isso, eu vou deixar os links dos vendedores que eu mesma comprei, dos vendedores que eu confio, para você poder comprar também aqui na descrição e também no comentário fixado. E eu sei que você quer que eu fale de roupa de bebê. Porém, aqui tá um erro que muitas mães cometem: deixar os móveis para depois. Os móveis são os itens do enxoval que mais demoram a chegar. Por exemplo, quando eu me mudei para essa casa nova, eu comprei vários itens pela internet. Alguns deles tinham um prazo de 60 dias para chegar, e pior que isso, quase chegando no prazo de entrega de 60 dias, uma das lojas cancelou comigo. Então eu fiquei quase 3, 4 meses aí sem alguns móveis. Então peça aí o seu kitzinho com antecedência, já se prepare, pense em quais móveis você vai querer. Inclusive eu deixei um vídeo aqui em cima falando justamente sobre berços, móveis, enfim, que eu escolhi para os meus bebês, para você poder se inspirar também. Então, já falando sobre isso, eu vou falar sobre o meu kit de berço e cômoda. E esse kit que eu escolhi, que inclusive é do berço que está aqui atrás, tem 3 modelos. O primeiro deles tem a porta com as 3 gavetas e a portinha de lado. Tem um menorzinho, né, que tem só 3 gavetas e ele é mais barato. E tem aquele mais robusto, que é com 6 gavetas. Nicole, qual você escolheria? Eu escolhi esse aqui, que tem a portinha, né, mas eu não escolheria ele hoje, porque essa portinha é terrível para poder organizar. Mesmo as fraldas, eu sinto que ela fica muito melhor organizada em gavetas. E se você coloca cobertor, roupa, quando você puxa ali, cai, é horrível, não recomendo. O preço que eu paguei tá aparecendo aí na tela, inclusive todos os preços vão aparecer na tela pra vocês, tá bom? Próximo é super negligenciado, mas é muito importante, que é a mesinha de canto pra ficar do lado da cadeira, do lugar que você vai amamentar. Mesmo se você não for comprar a cadeira amamentação, você precisa de uma mesinha dessa. Por quê? Quando você amamenta, você sente muita fome, você sente muita sede e muito tédio, porque é muitas horas ali de amamentação com o bebê no seu peito. Então você vai precisar de uma garrafa de água, de um lanchinho do seu lado, do seu celular, de um livro, de uma luminária para poder amamentar durante a noite, de um umidificador de ar também no inverno, que é maravilhoso, uma maquininha de ruído branco. Todas essas coisas úteis têm que estar à mão, perto de você, porque você não vai ficar levantando, não vai conseguir ficar levantando, principalmente se você fizer cesárea. Então eu recomendo muito essa mesinha de canto, ela é bem espaçosa, ela é bem firme, os pezinhos dela são entrelaçados, então eu super recomendo ela, e pelo preço valeu super a pena. O próximo item que eu comprei, que eu considero assim um item obrigatório, é o berço Moisés. Ele já vem com um colchãozinho, ele vira também um trocador, mas eu tô falando do berço mesmo, porque dá pra você levar pra todo lugar. Se você for tomar um banho, se você for trabalhar na sala, no seu quarto, todo lugar dá pra você levar ele, e o bom é que fica confortável pro bebê, ou seja, ele dorme por mais tempo. Ah, Nicole, mas até quando você usou esse berço Moisés? Até quando meu bebê consegue entrar dentro desse berço pequenininho? Essa foto que tá aparecendo aí na tela pra você, o meu bebê tinha 7 meses. Então você consegue usar aí mais ou menos até essa idade. E o próximo item do enxoval foi o carrinho de passeio. E eu decidi pegar um item que fosse bom e barato. Por quê? Porque além dele durar pouco, quando a criança começar a ficar firminha, começar a querer andar, ela não vai querer ficar no carrinho de passeio, ela vai querer andar, justamente. E eu comprei esse carrinho só para poder andar aqui no condomínio, para ele poder
poder ver o céu e tal. Então não tinha necessidade de um modelo muito caro. E ele me serviu muito bem, eu tô usando o mesmo carrinho com meu segundo filho. Ele tem aquele porta-copos, tem espaço para colocar chave, tem um porta-trecozinho atrás que eu guardo meu celular. Embaixo tem mais um porta-treco e ele também tem fator de proteção 30, né, contra o sol. Ele não esquenta, eu achei ele muito bom, o bebê não fica suado. E também tem cinto de segurança e é reclinável, tanto ali na parte das costas quanto o pezinho. A parte do pezinho eu deixo levantada quando o bebê é recém-nascido e conforme ele vai crescendo eu desço aquela parte do pé para os pezinhos poderem entrar ali naquele buraquinho e eu achei ele muito bom. Próximo item é o mosquiteiro. Eu comprei esse modelo que ele é bem básico e tem um ponto que ninguém te fala, é que quando a criança começa a sentar, mais ou menos uns 6 meses, ou até antes disso, ela enfia a mão pela grade do berço e começa a puxar o mosquiteiro, sabe? Então acaba que você para de usar bem mais cedo do que você imagina. Então não tem necessidade de ser aqueles super topzões de linha que a gente vê por aí. O próximo é o trocador. Eu uso esse trocador anatômico, eu deixo em cima da minha cômoda, porque eu não gosto de trocar a criança em cima da cama, por 2 motivos. As costas doem e também eles fazem xixi, cocô do nada, então acaba manchando o lençol. Então esse aí é um item indiscutível para o enxoval do bebê. Próximo item, mamadeira. E na mamadeira eu investi bem, porque ela é uma mamadeira anticólica. E sim, pessoal, valeu super a pena. Ela já vem com bico. E o interessante dessa mamadeira, inclusive, é que os bicos são de acordo com a idade. Eu usei o bico 1 no meu filho mais velho até pouco tempo atrás, porque ele babava muito. Já o meu filho mais novo, ele não baba muito leite, ele mama mais certinho, então provavelmente com ele eu vou ir fazendo a troca do bico 1 pro bico 2 pro bico 3, mas se você quiser deixar no bico 1 pra sempre, também não vai fazer muita diferença, pra ser sincera. Porque como o bebê vai crescendo, cada vez ele tem mais força, então acaba que o bico 1, quando ele é pequeno, solta a quantidade ideal de leite pra ele não engasgar, e conforme ele cresce, ele tem mais força pra puxar, então dá no mesmo. O próximo item que no meu segundo bebê eu fiz diferente foi a bolsa térmica. Eu não comprei aquelas de isopor. Por quê? Porque o meu filho mais velho, ele adora subir em cima, adora quebrar. Eu sinto também que se a mamadeira vaza um pouquinho de leite, ela já fica com aquele cheiro ruim, azedo de leite. Ele amarela também. É muito grande pra caber naquela mala maternidade que a gente leva pra todo canto, então eu não gostei de usar esse negócio. Eu peguei esse modelo que ele é mais maleável, cabe a mamadeira, cabe o lanchinho, a fruta do meu filho mais velho, e às vezes quando eu quero ir no mercado, sabe, um lugar que é rápido, eu coloco só a mamadeira do meu filho mais velho, um lanchinho, uma fruta ali, coloco fralda, coloco lencinho umedecido e vou com a alcinha dela debaixo do braço pra não ter que levar aquele malão todas as vezes que eu for sair. Então eu recomendo muito essa malinha térmica. Fora que depois, se ele parar de usar, você pode usar no seu trabalho. Lembrando que o link dela também tá aqui na descrição. Vamos falar agora de 3 itens indispensáveis para cuidar da saúde do seu bebê. Começando aqui pelo umidificador. Como dizem, é muito melhor prevenir do que remediar. E acreditem, gente, o umidificador é muito útil, principalmente no inverno para o seu bebê. Esse modelo que eu escolhi é um modelo mais barato do que aqueles, sabe, profissionais, que são de marcas de umidificador mesmo, e ele é muito mais bonito e tem o mesmo efeito. Além de que ele também tem aquelas luzinhas coloridas, que tem também a luz vermelha, que inclusive, além de iluminar, ela não atrapalha a produzir os hormônios do sono, sabe? Então ele é muito, muito útil. O próximo item é o ruído branco, que além dele ter vários sons de coração, que o bebê ficava ouvindo, sons dos seus órgãos, sons de chuva, som do mar, porque pensa comigo, o seu bebê estava dormindo dentro da sua barriga. Quando você respira, você embala ele, né? Faz aquele movimentinho de ninar o neném. E aquele barulhinho do coração, dum-dum, dum-dum, o seu intestino que fica pertinho dele fazendo barulho, então é esquisito dormir com silêncio, sabe? Eles acordam muito. Então essa máquina de ruído branco foi muito útil e ela vem com uma luzinha também. Próximo item muito, muito útil é o aspirador nasal. O nariz do neném, ele é muito piquitico. Qualquer meleca, eles já ficam respirando, sabe? E atrapalha ele a dormir, atrapalha você a dormir. Então, o que eu faço? Eu faço aquela lavagem nasal, né? Faço com Salsep, ou você pode fazer aquela lavagem mesmo. Inclusive, eu vou deixar aqui em cima um vídeo ensinando como fazer lavagem nasal, sabe? Aquela com a seringa. E depois eu venho com o aspirador nasal.
porque principalmente depois do Salsep ou do sorinho, ainda tem muita meleca. E aquela meleca que foi amolecida, ela vai ser tirada mais facilmente com o aspirador nasal. Não fica cutucando o nariz do seu filho com cotonete, com pinça, com dedo, pelo amor de Deus. Usa o aspirador nasal. E o total da área da saúde tá aparecendo aí na tela. A próxima área, e muito negligenciada pelos pais nos primeiros dias de vida, são os brinquedos para estimular o seu bebê. E não precisam ser itens caros, pessoal. Pode ser os itens que eu comprei, que eu vou mostrar aí para vocês. Primeiro item, que é muito bom para fala, para cognição e também para princípios, é a primeira Bíblia. Eu escolhi a Bíblia Momentos com Deus. Ela é muito ilustrada, ela tem um material muito bonito, muito resistente. Meu filho mais velho não conseguiu destruir. E quando a gente vai pra igreja, ele vai carregando assim a maletinha, é muito bonita, é muito legal. E serve muito para você estimular a criança nos primeiros dias. Leia para a sua criança, faz muito bem. O próximo item, que é para distrair a criança, colocar ali aquele tapete, sabe, no chão, deixar ela deitada quando ela tá aprendendo a girar, ou no tummy time, né, que é deixando a criança de bruço para fortalecer o pescoço, é esse caranguejo fujão. Ele é muito baratinho, ele é R$32, faz música, ele anda, muito legal, vale super a pena, e eu vou deixar o link aqui também para vocês. O próximo é um kit de brinquedinhos diversos, que ele foi muito útil desde os primeiros dias do bebê, tanto para o tummy time, quanto até pro meu filho mais velho até hoje, sabe? Ele identifica o telefone, fala alô, aperta o botão, faz barulho, sabe? É algo que distrai ele, que ele gostou bastante e vale super a pena você comprar e já vem tudo de uma vez. E o próximo, e agora não é um brinquedo de estímulo, mas fica como dica aí pra vocês, e eu coloquei nessa seção, que é o carimbo. Eu fui carimbando as mãozinhas e os pezinhos do meu bebê durante o crescimento dele, e é uma recordação muito legal. O link do que eu usei tá aqui na descrição também. E tudo deu esse valor que tá aparecendo aí na tela. A próxima seção é a seção de amamentação. E nessa sessão eu tive um arrependimento gigantesco, que foi a bomba extratora, que ela foi cara, ela foi R$222, e ela não sugou direito o negócio, o leite, né? Ela não tirou leite, nada. Então eu vou deixar um link de outro vídeo contando pra vocês quais são as melhores bombas extratoras pra você não cair numa selada, assim como eu caí. E o próximo item, que é muito útil, gente, é as rosquinhas. Por quê? O seu bebê, no começo, quando ele ainda não tiver calejado o seu peito, porque sim, precisa calejar, vai doer amamentar, né, para algumas mães. Então, o seu peito vai colar ali no sutiã, na camiseta, independente, e quando for tirar, vai machucar. E a rosquinha, ela protege para não machucar o seu peito, e ela também vai recolher um pouco daquele leite que estiver vazando. Então ajuda você não ficar com a camiseta toda molhada, tá? Ela vai inchar, né, de leite, e também vai proteger o seu peito, diminuir a dor. Eu recomendo bastante, eu comprei duas, tá? Ela vem com um plastiquinho para guardar, então é super legal também. Agora, gente, falando de organização. Essa categoria, ou seu marido vai tentar te convencer que é bobeira comprar, ou você vai negligenciar. Mas se você negligenciar a organização da sua casa, lugares para você poder colocar as coisas, para ter uma bagunça organizada quando seu bebê nascer, né, estiver crescendo, você vai ser engolido pela bagunça. Vai virar um caos, vai atrapalhar a sua mente, então não negligencie a etapa da organização que eu vou falar aqui para vocês. A primeira delas, que facilitou muito minha vida, é a capa protetora de colchão. Por quê? A fralda do bebê, ela vaza, tem aqueles cocôs explosivos, né? O cocô do bebê nos primeiros dias, ele é água praticamente, né? Ele é uma pasta. Então ele vaza, ele mancha o colchão. E para você lavar o colchão, deixar secando na janela é complicado. Então é melhor lavar só a capa. No mínimo uma capa para você ter, tá? Se você tiver uma lave seca ou, sei lá, morar num lugar quente. Mas caso não, 2 pelo menos, tá bom? Isso pelo menos pra mim, tá? Que não gosto de deixar sem. O próximo é o saco impermeável de roupa suja. Esse eu levo na minha mala maternidade, aonde quer que eu vá, porque o neném faz cocô, vaza, suja a roupa, e você não vai poder
simplesmente jogar na roupa, às vezes não tem uma sacola, sabe? Então esse saco impermeável, ele foi muito útil. Esses dias mesmo fui levar meu bebê na consulta, ele fez cocô dentro da sala da pediatra. E aí eu tive que usar esse saco impermeável. Usem, comprem. Ele vem também com uma sacolinha, o que eu comprei, né? Uma bolsinha de ursinho. Eu não consegui achar o link deles pra vocês, o vendedor não vende mais, mas eu vou tentar deixar um substituto aqui embaixo ou de outro vendedor. O próximo é o kit de sacos organizadores de plástico. Esse item, ele vai ser útil para as trocas de roupa na maternidade, né? Principalmente se você fizer cesárea, você não vai conseguir ficar mexendo ali na sua bolsa o tempo todo, alguém vai mexer para você, para trocar o seu filho. E se já tiver as fraldinhas tudo junto, as meias, as toucas, o kit que você quer que vista é melhor. Quando for para levar para casa de alguém com as trocas de roupa, é melhor também. Dá pra deixar os brinquedinhos separados, fraldas separadas, categorizados, sabe? Fica mais fácil pra achar, mais rápido, porque acredite, gente, a agilidade pra trocar uma criança é essencial. Fica mais organizado, recomendo também. Esse kit que eu comprei, ele veio com 2 necessaires. Eu usei as necessaires mais ou menos até os 6 meses do Arthur, depois elas rasgaram. Porém, os sacos plásticos, eles são muito bons. O próximo é o kit de cestos. Eu paguei R$ 88, veio 3 cestos de tamanhos diferentes, super útil para deixar na gaveta. Cada cesto eu deixo com uma categoria diferente. Eu vou levando pela casa, às vezes, quando eu preciso de alguma categoria específica, de remédio, fralda em específico, etc. E o cesto grande para organizar as fraldas também é super útil, sabe? Para não ficar aquela bagunça de fralda ou aquela bagunça de brinquedo, então é bem legal. O cesto grande, ele já foi mais caro, ele foi R$50 só o cesto grande, e eu ainda paguei R$15 de frete, mas valeu super a pena, eu uso até hoje. No nascimento do meu segundo filho, além dos sacos plásticos, eu comprei também 10 sacos de organza no tamanho grande. Por quê? Eu queria testar se era melhor que os sacos plásticos, né? O que que acontece? Eu sinto que ele é mais versátil. Por exemplo, eu usei alguns sacos para guardar alguns tênis meus, para levar chinelo para maternidade, dá para guardar brinquedo também, fios, então dá para usar outras coisas dentro de casa, mas ele não deixa a mala maternidade tão organizado e ele ocupa mais espaço. Mas mesmo assim, eu gostei de ter os dois aqui em casa, valeu super a pena. Então é mais um opcional aí pra vocês e ele é bem mais barato que o saco plástico, né? Ele foi R$23, 10 sacos. Já o saco plástico, né? Ele foi 40 por 4 plásticos, se eu não me engano. Então, se você tá com um orçamento mais apertado, vale a pena o saco de organza, que vem mais e é mais barato. E o quanto eu paguei tanto no enxoval na época e o quanto você pagaria no mesmo enxoval hoje, tá aparecendo aí na tela para você, mas lembrando que os preços atualizados estão no link da descrição e do comentário fixado. É natural que o preço vá mudando. Mas fica aqui uma dica: adiciona o que você quiser comprar ao carrinho, mesmo que você não for comprar agora, que você vai começar a receber cupons de desconto. Então você vai conseguir fazer o mesmo enxoval pagando mais barato. E o segundo alerta que eu tinha para fazer para vocês é o seguinte: tem algumas coisas que você tem que definir antes de sair comprando o seu enxoval. A primeira delas é a estação do ano que o seu filho vai nascer, porque, por exemplo, se o seu filho for nascer no calor, não vale você comprar o umidificador de ar agora, porque não vai usar. Então você tem que estar atento a isso para as roupinhas também. Uma outra coisa é o orçamento. Tenha um orçamento de quanto você pode gastar para você saber o quanto gastar por categoria. Porque você vai ver que a gente sempre esquece uma coisinha e sempre acaba furando o orçamento. Então, se você comprar um berço muito caro logo de cara, vai ficar extremamente caro o seu enxoval, então tem um orçamento. E faltou alguns itens que eu acabei comprando em outras lojas, mas se vocês quiserem eu trago também, falando de quantidade, coisas que eu me arrependi, é só você comentar que eu trago pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, relembrando que todos os links estão nos comentários e também na descrição do vídeo, e até um próximo vídeo.